Gente, agora a gente vai para uma pauta muito bacana. Chega essa época do ano, todo mundo fica se perguntando, mas meu cabelo tá esquisito. Tá caindo mais. Inclusive, semana passada, acho que foi semana passada ou nessa semana, a gente estava falando de cabelo e de fato, né, nosso convidado comentou, nessa época do ano o cabelo cai mais. Agora, por que que isso acontece? Por que que a raiz fica mais oleosa? Por que que a gente sente que tá tudo diferente? Quem vai explicar tudo pra gente hoje, doutora Angélica Pimenta, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais uma vez. Seja bem-vinda. Linda, elegante. Obrigada. Tá muito chique, doutora Angélica, hoje. Sempre um prazer tê-la aqui. Ai, Gomes. E olha, tem muita gente perguntando de cabelo, por isso a gente tem dado uma atenção especial. Principalmente para as meninas que estão com essa queda de cabelo, né, que notam que a cada dia está mais acentuada. Isso é preocupante, eu acho que a gente tem que trazer, tem que levar a informação até você. O que acontece, doutor, então, nessa época do ano, que a gente nota que muitas mudanças surgem, principalmente no cabelo? Essa época do ano, Carol, é muito comum a gente começar a tomar banho muito quente. Assim, isso é o principal, né? Tá. Então, o banho muito quente, o banho muito demorado, faz com que o cabelo, ele resseque. Entendi. Tá? E isso faz com que, uma das causas é provocar uma inflamação no couro cabeludo e piorar o que a gente chama de dermatite seborreica, que é a caspa. Aí é por isso que surge, então tem um aumento dessa produção da caspa. Então, dermatite seborreica é a mesma coisa que caspa? É a mesma coisa. É o nome caspa é o nome vulgar da Dermatite seborreica. Da dermatite seborreica. Entendi. Agora, como é que a gente sabe a diferença dessa caspa e às vezes de uma descamação do couro cabeludo? Também é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, o que pode acontecer é o seguinte, existem várias coisas que fazem o cabelo descamar um pouquinho mais. Tá. Mas quando a gente olha o couro cabeludo, a gente consegue enxergar da onde vem essa descamação, tá? Então, quando a gente examina o paciente, examina com um aparelho específico, a gente consegue ver da onde vem essa descamação. Tá. Então, no inverno, a maioria das mulheres, homem nem tanto, mas a maioria das mulheres, elas acabam lavando menos, com menor frequência o couro cabeludo, né? Por conta do frio, tudo mais. Secar o cabelo, dar aquele trabalho, Isso. entendi. Exatamente. O que a gente consegue enxergar olhando esse cabelo é o quê? Na saída do folículo piloso, começam a aumentar uma quantidade de não é secreção, mas... É um óleo, assim? Óleo também, isso acontece. Mas na saída do folículo piloso, a gente consegue ver como se fosse uma capinha, tá? Na verdade, isso faz parte do cabelo, é a parte mais externa do cabelo, que se A acumula gente tá nessa mostrando aí na região. imagem, olha lá. Isso. Aí a gente consegue ver bem que a descamação, você tá vendo? Vem vendo. do couro cabeludo. Isso é realmente uma dermatite seborreica. Tá, se isso... Ela vem do couro cabeludo. Quando você olha o couro e você já vê ali a descamação, claro que uns pedacinhos da caspa da dermatite seborreica vão pro fio, começam a descer. Se aderem, isso. Mas quando, por exemplo, tem essa descamação, a gente consegue ver bem que ele forma como se fosse um cilindro ao redor do cabelo, quando é acúmulo, na verdade, de sujeira, né? E aí isso acaba caindo um pouquinho do couro cabeludo, a gente vê, mas aí a gente consegue ver bem nitidamente que vem do couro cabeludo. Tá. E se a gente observar bem, o couro cabeludo, no computador eu acho que dá pra ver um pouquinho melhor, o couro cabeludo ele começa a ficar até um pouquinho inflamado, meio avermelhado. Entendi. Isso é da dermatite como seborreica. se tivesse ali alguma coisa, algum problema circulatório na região. É, uma inflamaçãozinha mesmo no couro cabeludo, é da pele. Tá. E isso aumenta, então, a queda de cabelo, esse processo. Essa inflamação. Então, assim, há um aumento do processo inflamatório no couro cabeludo e essa inflamação, junto com a descamação, realmente aumenta o prurido, aumenta a coceira. Tá. E o próprio ato de coçar faz com que o cabelo caia e também quebre com mais facilidade. Entendi. Então, algumas pessoas que estão, de repente, passando por esse problema da queda de cabelo, podem ter feito todos os exames, terem procurado ajuda e os exames estão ótimos, está tudo certo com essa parte hormonal, que a gente sabe que também pode ser um fator, e o problema está aí. Nessas imagens e nesse hábito de repente, lavar menos o cabelo ou utilizar água muito quente. Exatamente. Nesse caso, doutora, o que tem que ser feito para a gente conter, então, esse quadro, que a gente sabe que é muito desconfortável, né? A caspa, enfim.
não é bacana. A caspa, a dermatite seborreica, é uma doença, na verdade, de cunho genético. Então, ela não tem cura, mas a gente consegue controlar com muita facilidade. Tá. Então, assim, nos casos mais leves, então o que a gente pode tá fazendo é lavar o cabelo com mais frequência, né? Com shampoos específicos e evitar usar tanta água quente. Então, usar sempre uma água de fria amona. Né? Então, banhos rápidos e usar com água fria amona. Nesse caso, que tipo de shampoo, então, a gente tem que escolher? Existem diversos tipos de shampoo anti-caspa, tá? O ideal é estar adequando o tipo de cabelo com o tipo de shampoo. Entendi. Porque às vezes as pessoas acham que a caspa ela dá em cabelo mais oleoso e não é isso, pode dar em qualquer tipo de cabelo. Então o shampoo ele tem que ser adequado também. Então tem que ser um shampoo anti-caspa, aí a pessoa tem que saber se o cabelo dela é oleoso ou não, se é ressecado. E existem algumas coisas que estão contidos no shampoo que conseguem tirar um pouquinho mais essa descamação. Por exemplo, o cetoconazol, algumas substâncias antifúngicas, né? E queratolíticas, como por exemplo o ácido salicílico, que é bem bacana. E zinco, selênio. Isso pode conter na fórmula do shampoo? Isso pode conter na fórmula do shampoo, ou a gente pode, na verdade, mandar manipular. Dá pra manipular shampoo hoje também? Dá pra mandar manipular. Olha, gente, que interessante. A gente sempre fala desse lance da manipulação, porque eu sei que as meninas têm muitas dúvidas, sempre perguntam. Quando escolher ou quando optar pela manipulação? Quem vai dizer é o médico. Quem vai dizer é o médico. Porque, na verdade, às vezes o shampoo que tem à disposição no mercado, às vezes não consegue englobar todos os problemas do paciente. Nesses casos, eu prefiro manipular. Entendi. Para que tenha todos os princípios ativos que aquele paciente esteja precisando. Nem que for naquele momento e depois a gente passa para um tratamento, na verdade, já convencional que tenha de farmácia. Agora, você acha que é bacana, principalmente nessa época, a gente utilizar aqueles shampoos de limpeza, que às vezes você vai comprar, tá lá, shampoo para limpeza, para usar 1, 2 vezes na semana. É legal? Funciona esse tipo de shampoo? Sim, funciona porque o cabelo, quando a gente vai passando os shampoos no cabelo, e outra coisa, a gente também passa creme, o creme ele vai aderindo ao cabelo. Então, esses shampoos, eles servem realmente para estar tirando como se fosse essa capinha que vai formando no couro cabeludo e no cabelo. Tá? Mas também tem que ser adequado para o tipo de cabelo. Também não dá para escolher qualquer shampoo de limpeza. Não. Nesse caso, para as pessoas que estão passando aí por essa parte de desconforto dessa produção de caspa e tudo mais, também há um controle através de comprimido? Tem paciente que tem que tomar, de repente, uma medicação para isso? Sim. Existem hoje no mercado alguns comprimidos que ajudam um pouquinho a controlar um pouquinho essa produção do sebo. Porque, na verdade, o que acontece ali é uma inflamação do couro cabeludo e aumento do estímulo da produção de sebo através da glândula sebácea. Então, hoje, existem alguns medicamentos que ajudam um pouco, mas o que vai realmente solucionar, né, o problema de forma temporária, porque não existe cura, né? Existe controle. Realmente são os tópicos. Então, soluções em casos muito intensos a gente passa e os shampoos de controle, né, a longo prazo. Então, assim, quando chega essa época do ano, quem já teve uma vez, possivelmente no ano seguinte vai ter de novo. Tem que procurar ajuda para manter pelo menos um controle. Para segurar esse quadro, exatamente. Que de fato não é bacana. Agora, você citou que é genético, acomete mais as mulheres, porque os homens a gente também percebe que sofrem muitas vezes. Aqui no caso dos homens, às vezes eles já estão com menos cabelo, porque tiveram uma queda mais acentuada. Então, nesse caso, as mulheres que sofrem mais com o problema... Na verdade, Carol, existe uma predisposição levemente maior para homens, entendeu? Só que o homem ele lava o cabelo com muito mais frequência. Então lavar o cabelo todo dia pode ser bacana. Sim. O que não pode é o quê? Ficar com o cabelo úmido, dormir com o cabelo úmido. Isso não pode fazer. Colocar boné com o cabelo úmido. Isso não pode. Isso não pode fazer. É mito e verdade, isso é verdade. Não pode pôr boné com o cabelo úmido. Não pode. Agora, assim, a dermatite seborreica, ela tem uma predisposição maior em adultos jovens. Só que ela acomete desde bebezinho, na maternidade, até idoso. João teve muito. Eu me lembro que eu tinha que passar um olhinho
e tirando devagarzinho, porque o cabelo dele ia ficando cheio de descamação. A gente chama de crosta láctea, né? Parece aquela casquinha graxenta. Mas que estranho, porque se for, acabou, com 6 meses acabou. Isso, depois vai melhorando. ele não teve mais. É isso mesmo. Normal? É isso mesmo? É isso mesmo, porque assim, o bebê, enquanto ele amamenta numa maior quantidade, ele acaba tendo um estímulo de produção sebácea, por conta do hormônio da mulher e tudo mais. Então, isso vai diminuindo com o tempo. Entendi. Eu não sei se o João também teve isso, mas pode dar até em áreas no corpo, porque a dermatite seborreica pode dar mesmo. Eu colocava assim, às vezes, tadinho, né? Mamãe de primeira viagem, pelo amor de Deus, coitado. Às vezes eu agasalhava muito ele. Gente, um dia eu falei, quase matei o menino, Lilzinha. Agasalhei tanto o menino, né? Aquelas roupas, aí vai botando a colcha, que não sei o que vai botando um monte de coisa. Dia seguinte, fui dar banhinho, eu me lembro, ele tinha 10 dias. Todo cheio de bolinha, vermelho. Ai, sua filha também, Nininha, e suando. Ai, que judiação. Aprendi. Não pode também ficar, agasalhando. Às vezes eu vejo umas crianças andando no Ibirapuera, bem novinhas com as mães. Criança com os negócios de tricô de lã, me dá uma aflição, eu falo, pelo amor de Deus. Porque no final é isso que acontece. Então tem que dosar, né? Principalmente quando é criança. Mas então é normal esse quadro nas crianças. Não é pra gente frequente. É frequente, não é normal, mas é frequente. É frequente. Mas não é pra se desesperar. Não. Procurar ajuda. O pediatra muitas vezes dá aí um suporte também para isso, né? Dá, mas o ideal é procurar mesmo um dermatologista. Tá, porque às vezes precisa de algo a mais, de um creminho aí que tenha uma composição mais específica. Mais entendi. Muito obrigada mais uma vez, doutora Angélica Pimenta, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que isso também aí, eu acho que a gente tem que sempre colocar aqui no programa e dizer, porque quando a gente está falando os profissionais da área de saúde, gente, você tem que saber exatamente qual é o profissional que vai te atender. Exija um excelente atendimento, né? A gente precisa disso, não é verdade, doutora? Com certeza. Tem que ser examinado. Então, a gente gosta de dizer, claro, e dar todos os créditos. Doutora é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem quiser tirar dúvidas sobre esse assunto, quem se identificou que está passando por isso, tem como cuidar, claro, mas agora você tem mais informações. Tenho certeza que logo mais passando essa época do ano, tudo volta ao normal também, né, doutora? Com certeza. www.angelicapimenta.com.br www.angelicapimenta.com.br. Obrigada mais uma vez. Um beijo, tá linda, viu? Obrigada. Adorei o look, o colar, arrasou. Muito legal. Agora...